A opinião dos nossos convidados é de inteira responsabilidade deles e não corresponde necessariamente à linha editorial da Brasil Central. Olá para você que nos acompanha, muito obrigado pelo carinho dessa audiência extraordinária que cresce a cada dia. Estamos ao vivo na TV Alego, na TV Brasil Central, na RBC FM, na Rádio Brasil Central AM e no nosso YouTube que está bombando. Já ultrapassamos a marca de 371 mil inscritos. Nosso objetivo até o final do ano é chegarmos a 400 mil. Para isso, dependemos de você, que você se inscreva, dê o joinha, é de graça. Isso faz com que a nossa mensagem chegue ao maior número possível de pessoas. E temos mais de 50 milhões de visualizações. Somos hoje um grande fenômeno de audiência no Brasil inteiro. TBC Debate de hoje tem os seguintes destaques. Senado aprova reforma tributária. Texto volta para a Câmara com novas alterações. Esse é o assunto da pergunta do dia. Clima tenso na Câmara dos Deputados. Parlamentar Abílio Brunini, do PL, foi expulso da sessão depois de questionar a realização de evento pró-Hamas. Respeite a minha palavra, eu sou deputado como o senhor. Ou o senhor me dá o meu tempo de volta. Eu não aceito a gritaria. Ou o senhor dá o meu tempo de volta. Veja ainda, Bolsonaro se reúne com o embaixador de Israel e oposição na Câmara. E mais, consumidores são surpreendidos com o aumento no preço do arroz. Aqui no TBC Debate só tem fera, só tem gigante, só tem peso pesado. Estão aqui os melhores do Brasil. Euler Ivo é comunista. Tem o espaço aberto aqui na Brasil Central. Seja bem-vindo, Euler, tudo bem? Tudo bem, obrigado, Rafael Vasconcelos, que está deixando a sua marca aqui na TV Brasil Central com esses debates democráticos amplos. Eu lhe cumprimento e também ao Oséias Varão, nosso debatedor. Oséias Varão é conservador, é peso pesado também. Tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado, Rafael. Quero cumprimentar os nossos telespectadores, internautas, ouvintes. Eu estou observando aqui que, pelo menos na maneira de vestir, eu estou alinhado com o Euler Ivo, né? Mais ou menos os mesmos tons. Né? Tons de bege. É. Será que os tons do debate serão os mesmos? Ah, não. Aí com certeza é diferente. Acredito que vai ser muito São difícil. 50 tons de bege, né? É verdade. Vamos lá, então. Tem a pergunta do dia hoje com Andressa Calassi. É reforma tributária, Andressa? É isso mesmo? Sim. Vamos lá, vamos falar sobre esse assunto importante para o país. O plenário do Senado aprovou a proposta de reforma tributária, uma das principais pautas da agenda econômica do governo Lula, com o apoio das bancadas do Centrão. O texto sofreu alterações e, por isso, vai voltar para mais uma análise da Câmara dos Deputados. O resultado foi o mesmo nos dois turnos. 53 senadores votaram a favor e 24 contra. A proposta prevê imposto seletivo, apelidado de Imposto do Pecado, para desestimular o consumo de produtos nocivos à saúde e ao meio ambiente. Pela PEC, 5 tributos serão substituídos por 2 impostos sobre o valor agregado, um gerenciado pela União e o outro com gestão compartilhada entre estados e municípios. Governadores do Sul e do Sudeste que estavam no plenário, como Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina, e Cláudio Castro, do PL do Rio de Janeiro, tentaram convencer os senadores de seus estados a votarem contra o texto. O ex-presidente Jair Bolsonaro também se posicionou contrário à PEC. O líder da oposição, Rogério Marinho, também votou contra. Aqueles que não tiveram esta força ou esse cuidado vão ser obrigados a suportar uma carga tributária, pasmem, senhores, que vai ser a maior do mundo. Aliás, o IVA, que está sendo projetado a partir do relatório que foi produzido na Câmara Federal, é de 27%, dados do próprio governo federal.
E o ministro Haddad, 2 dias após a apresentação do primeiro relatório do eminente relator Eduardo Braga, fala em 27,5% sem nenhum estudo. Sem nenhum estudo apresentado a esta casa, nem o eminente relator. De lá para cá, mais de 200 emendas novas foram acrescidas no relatório. E no dia de ontem, durante a votação, quase 30 emendas novas foram acrescidas. Nós estamos falando de um assunto muito sério, onde não há nenhum estudo de impacto. O que nós temos, na verdade, é uma perspectiva de um IVA maior do que os 27,5%, que já nos coloca num patamar extraordinário em relação ao mundo. Diante dessa polêmica, eu deixo a seguinte pergunta para você de casa e para os debatedores. Reforma tributária, ganho ou perda para o Brasil? Durante muitos anos, eu atuo no jornalismo político, por muitas vezes estive em Brasília cobrindo o Congresso Nacional, cobrindo o Palácio do Planalto, cobrindo eleições e sempre o assunto reforma tributária esteve em pauta. Esteve em pauta também, principalmente durante as eleições, sempre a redução de impostos. A carga tributária brasileira é altíssima, sempre foi. E com essa reforma tributária, na avaliação de vocês, nessa salada de tantos ingredientes, vou começar essa rodada com Oséias Varão. Aumentaram os impostos? É verdadeira a informação que nós vimos agora de que a carga tributária do Brasil será a maior do mundo, Oséias? Rafael, nós estamos diante de uma tragédia e de um crime cometido contra o Brasil. E esse crime é aprovado por 53 senadores da República. Não há como ter expectativa ou boa expectativa em relação a uma reforma tributária aprovada pela esquerda brasileira, pelo Lula, pelo PT. Basta você ver... O centro também ajudou a aprovar. Não, o centro, se o Bolsonaro estivesse lá, eles teriam aprovado um projeto do Bolsonaro. O centro não tem convicção nenhuma, o centro é fisiológico, não interessa para eles se o país vai afundar ou não. Se hoje eles estão sendo beneficiados, eles votam. O centro é isso, né? Então, basta você ver os parceiros do PT, o que eles já fizeram, Cuba, Nicarágua, Venezuela, Argentina, afundaram o país, aplicando as ideias, as ideologias do Lula e do PT. A Argentina está no fundo do poço. E eles estão, neste momento, levando o Brasil nesta direção. Uma reforma tributária seria bem-vinda se ela tivesse como enfoque redução da carga tributária e simplificação. Só que esta reforma tem um objetivo muito claro. Nós temos um governo em crise, que não consegue administrar bem a máquina pública, que aumentando impostos está diminuindo a arrecadação, e aí, mais desesperados ainda, eles pisam no acelerador para aumentar mais impostos. Nós sabemos do que vai dar nisso, né? Imagina, Rafael, que hoje um prestador de serviço que paga algo em torno de 7% de imposto, né, que paga em alguns casos 2%, 3% de imposto, pode vir a pagar 27%, 28%, 30% de imposto. Vai ficar inviável, talvez. Não, o Bolsonaro, inclusive, fez um comentário muito oportuno no Twitter dele, dizendo o seguinte, olha, imagina você, tomador do serviço, chega num prestador e você observa que se ele emitir nota, você vai pagar R$130 pelo serviço. Se ele não emitir nota, você vai pagar R$100 pelo serviço. O que você acha que vai acontecer, Rafael? Não é óbvio? Nós vamos ter um aumento da sonegação fiscal e, portanto, queda na arrecadação. Gente, basta lembrar que durante o governo Bolsonaro, o governo adotou outra política, foi uma política de redução da carga tributária e, consequência disso, os números mostram, foi aumento da arrecadação. Então, é triste, é lamentável que o PT tenha conseguido aprovar essa reforma nesses termos no Congresso Nacional com o apoio de 53 senadores. Eu quero dizer que esses senadores um dia serão responsabilizados, não se enganem. O Brasil vai afundar. Não é o que eu gostaria que acontecesse, mas os números indicam que isso vai acontecer. E vocês, senadores, serão responsáveis por isso. Inclusive, é bom lembrar
que você não vê os senadores, eu refiro aos 2 senadores de Goiás que votaram a favor da reforma, você já viu eles virem aqui explicar os argumentos deles? O Jorge Cajuru esteve aqui recentemente. E ele explicou por que ele vai votar a favor da reforma tributária, porque eu assisti a entrevista dele, ele falou de muita coisa. Agora, ele explicou por que ele vai votar a favor dessa reforma tributária? Ele não fugiu de nenhum assunto. Tudo que eu perguntei para ele respondeu. Então, mas eu acho que eles tinham que estar em todos os veículos de comunicação, na imprensa, nos debates, debatendo o assunto, explicando. E eu não estou vendo isso acontecer. Você debateria com o Cajuru? Claro, com qualquer pessoa, na verdade, eu debato. Promover o encontro. Né? Eulerivo. Desculpa, você ia concluir? Não, então, assim, eu acho que... eu quero crer, inclusive, porque, por exemplo, eu respeito muito o senador Vanderlan. É um empreendedor, um homem sério. Eu quero crer que ele tenha votado a favor dessa reforma por um equívoco, por um erro de análise, por não ter percebido a real motivação e as consequências dessa reforma, sabe? Então eu deixo isso em aberto, inclusive, para que ele venha se explicar junto à população. Eulerivo, o senhor vê com bons olhos essa reforma tributária? Vai beneficiar o povo? Qual a sua visão, Euler? Olha, eu diria que tem que pagar para ver. Essa reforma tributária vem falando dela desde há muito tempo. O que ela está procurando modificar? A maneira de arrecadar. Não é aumentando o imposto ou baixando o imposto. Isso é um discurso bolsonarista. O Lula vai dizer que vai baixar o imposto, o outro vai dizer que subiu o imposto. Eles estão dizendo que está mudando a forma de fazer a arrecadação. Mas aqui, amigo telespectador, o problema do tributo no Brasil, o principal problema do tributo no Brasil é onde você gasta o dinheiro. Você arrecada R$1.000, o governo arrecada hoje R$1.000, ele tem que separar R$460 para o banco. E pega 540, vai ver o que faz com esse dinheiro. Ele pode aumentar o que for da carga tributária, ele tem que deixar lá 46% para o banco. O Brasil é um país escravo de banqueiros estrangeiros, escravo de potência estrangeira. E eu digo isso todo dia, vou dizer eternamente, porque esse é o centro do problema. E essa reforma tributária, o que ela faz? Ela procurou garantir, mais uma vez, os bancos com seus senadores, os bancos com seus deputados federais, que garante a reforma tributária, que é uma maneira de... vai mudar uma maneira de arrecadar o imposto para lá, para cá, não muda quase nada. O importante central que vai continuar, o imposto do Brasil é muito alto, é um dos mais altos do mundo, o que é um absurdo. Agora, o pior não é isso não, é que além de você ter um imposto alto, 46% vai para o banco. Se arrecadar R$1 milhão, ou digamos, se arrecadar 100 milhões de reais de imposto, 46 milhões é para dar para bancos e 54 para distribuir para o restante do país. Então é uma tristeza. Isso aqui não muda nada, isso é um circo. Isso é um circo. O fato aqui é a reforma tributária muda muito pouco. Muito pouco. A forma de calcular vai simplificar. Eu creio que vai simplificar na técnica, a maneira de fazer as contas, mas isso aí é o secundário. Eu vejo dessa maneira. Muito bem, olha só, ainda sobre a reforma tributária, a nossa correspondente de Brasília, Juliana Barcelos, essa excelente profissional, está acompanhando de perto os bastidores. Diz aí, Juliana. O placar foi de 53 votos a 24 e o texto base da proposta da reforma tributária passou nesta quarta-feira por votações em primeiro e segundo turno no plenário do Senado Federal. Agora a PEC 45 volta à Câmara dos Deputados para nova rodada de discussão. Sem falar da grande inovação incluída no texto da reforma, a trava da carga tributária, que impedirá aumentos futuros de impostos para o contribuinte. E aqui, presidente, quero destacar o importante apoio de Vossa Excelência para a introdução desta inovadora medida no texto da reforma tributária. O senador Rogério Marinho, líder da oposição, insistiu até o último momento para prorrogar a votação e falou sobre aumento de tributos. Então, os dois IVAs juntos vão fazer um percentual que vai nos tornar, repito, campeões mundiais, e não de qualidade da educação, e não na prestação de serviços públicos, e não na produção de tecnologia ou inovação,
mas na tributação desmensurada à população brasileira, o que vai inibir no futuro o crescimento da nossa economia. Em linhas gerais, a reforma tributária unifica os 5 tributos no IVA, Imposto de Valor Agregado, mas no Brasil, diferentemente do que acontece na maioria dos países, será repartido em 2. O Imposto Federal, que se chamará Contribuição sobre Bens e Serviços, e vai unificar os tributos PIS, COFINS e IPI, e o Imposto Estadual, que será o Imposto sobre Bens e Serviços, e vai reunir o ICMS e o ISS. Desde 2019, o texto base para a reforma vem sendo discutido pelo Congresso Nacional, mas somente neste ano avançou nas 2 casas, quando o tema virou prioridade do governo Lula. Por Goiás, os senadores Jorge Cajuru e Vanderlan Cardoso votaram a favor da reforma. Já Wilder Moraes votou contra. A promulgação da reforma na Constituição Federal só ocorrerá se a Câmara e o Senado entrarem em consenso em relação ao texto. E apesar da base governista garantir que aprovará a matéria, há parlamentares do PT insatisfeitos com o novo texto. Muito bem, é um assunto difícil, a gente tem que falar a verdade. Tanto é que há décadas é discutido no Congresso Nacional. É uma reforma perfeita, imperfeita, boa, ruim? Eu deixo a avaliação com vocês, embora vocês já tenham falado sobre isso. Mais 1 minuto para o Euler, depois 1 minuto para o Oséias. Olha, Rafael, volto a dizer, todos os senadores falam aí, acabei de ouvir o senador falando, ele só fala da arrecadação, ele não fala da aplicação do dinheiro. E eu vou voltar a dizer, arrecadou 100, você tem que dar 46 para o banco. Enquanto não entrar nisso, não melhora o Brasil. Agora, essa reforma tributária, ela procurou, no esforço que teve lá, diminuir tributos ou cobrar menos impostos dos menores. E também e cobrar imposto dos mais ricos. Mas o setor de serviços é feito por pequenos empresários. Pois é, mas por exemplo, existiu aí está existindo aqui no Brasil, por exemplo, o estímulo à produção de alimentação barata. O pessoal as famílias que produzem alimentos vão pagar menos impostos. A ideia deles é que a cesta básica fica menor. Os aluguéis também que possa ficar menor. Então existiu uma preocupação do governo Lula de que nessa reforma atendesse o pessoal mais pobre. Porém, eu volto a dizer, a cada 100 que eles arrecadam, de uma maneira ou de outra, no sistema velho, no sistema novo, está garantido 46% do Brasil para os bancos, o que é um país escravizado. Enquanto isso não entrar, enquanto não resolver esse problema, o Brasil não muda. Oséias, o Brasil, evidentemente, o sistema econômico, ele está inserido numa engrenagem, concorda? Um setor depende do outro para gerar emprego, para gerar renda, etc, etc. Com essa reforma tributária, como que ficarão os empregos? Os empregos vão diminuir ou vão aumentar? Qual a sua avaliação final sobre esse tema? Rafael, nós não podemos aprofundar na discussão desse tema sem desafiar as pessoas a entenderem qual mecanismo, como foi possível, durante o governo Bolsonaro, ele diminuir os impostos e aumentar a arrecadação. Concorda? Se você quer entender sobre esse assunto, você precisa saber como é possível isso acontecer. Então, a economia ela funciona dentro de uma determinada dinâmica. O que acontece hoje no Brasil? A máquina pública governamental, comandada pelos políticos, é um elefante obeso sobre os ombros dos cidadãos, dos trabalhadores e dos empreendedores. Se você quer criar uma dinâmica de desenvolvimento, de emprego, de renda, o Brasil precisa crescer economicamente, precisa aumentar o seu comércio, as suas vendas, não é isso? Então, se o Estado vem e sobrecarrega o cidadão com mais impostos, achando que vai arrecadar mais, acontece o contrário, Rafael. Por quê? Porque aí as pessoas... Primeiro, o Brasil perde concorrência a nível internacional. Segundo, os produtos ficam mais caros, porque você está cobrando mais imposto, e diminui o consumo e diminui a renda, percebe? Não é tão difícil entender como isso funciona. E o governo Lula não consegue ver isso.
Ele está numa situação crítica, com um déficit financeiro gigantesco, já mais de 100 bilhões, segundo as informações, no ano, né? E ele entende que ele precisa aumentar a carga tributária, aumentar a arrecadação para resolver o problema. Ele não consegue ver nesta lógica que eu acabei de explicar, entende? E aí é que está o X da questão. Eu digo, portanto, com muita convicção e pesar no coração, o governo Lula está levando o Brasil para o fundo do poço. Anotem o que eu estou falando aqui e daqui a 1, 2, 3 anos vocês podem resgatar essa minha fala e verificarão que eu estava com a razão. O fantasma da inflação, ele está voltando aos poucos para quem vai ao supermercado? Olha, Rafael, não acompanhei a medição da inflação. Eu vejo que o valor dos alimentos caiu. Hoje o pessoal pode ver, no tempo do Bolsonaro, o pessoal estava comprando osso lá no açougue para tirar um caldinho do osso. Hoje o pessoal já está comprando carne. O valor dos alimentos diminuiu muito. E isso é muito importante, porque nós comunistas, nosso foco é o trabalhador, a família do trabalhador. Como que ele está sobrevivendo? Que hoje está sobrevivendo com muita dificuldade. O que eu lamento é que o salário é muito baixo e o governo vai dando cesta básica. Não só o governo da cesta básica, como a sociedade também está se solidarizando para dar cesta básica. Quer dizer, o trabalhador está ganhando que não dá para comer. Dias atrás, a minha companheira Isaura chegou em casa à hora do almoço. Foi, olha, vamos lá no semáforo trazer uma mulher que está lá, vamos trazer aqui para minha casa. Eu falei, por que você está ficando? Por que, Isaura? Ela falou, não, está uma mulher com 2 bebezinhos, você tá, eu vou trazer para cá. Fomos lá conversar com aquela mulher. Aquela mulher, ela trabalha. Ela ganha R$800 por mês. Ela é obrigada a pedir dinheiro no semáforo para poder completar. Mas ela então, não pode, é irregular ela ganhar R$800. Mas ela ganha R$800 que ela faz. Não existe. R$1.300. Não, se for de carteira assinada, ela faz, arruma casas de pessoas. Mas recebe o Bolsa Família? Não sei se ela recebeu ou não. O fato é que aquela mulher disse que a renda dela é R$800 e ela tinha de completar pedindo esmola no semáforo. O que eu quero levantar é que o trabalhador está ganhando menos. Então a inflação, se você conseguir reduzir o valor dos alimentos, você está ajudando o trabalhador. Isso é importante. Eu vou fazer o seguinte, essa moça está precisando de emprego? Não sei se está precisando de imposto. Se ela estiver precisando, podemos verificar. Você pode pedir. Posso verificar para ela isso. Me procurar. Pois eu vou verificar. Que eu vou conseguir um emprego para ela. Eu tenho, inclusive, o nome dela, o endereço dela, eu tenho tudo isso. Doméstica, todos esses detalhes. Mas eu imagino que ela receba benefícios sociais, ela tenha feito a opção. Mas eu vou verificar e te passo. Eu vou te falar um negócio aqui que é ousado. Aqui em Goiás não falta emprego para ninguém. Para ninguém. Rafael, deixa eu te dar um testemunho sobre governo, isso. Muitas vezes, Zé, já passa a palavra para você, a gente precisa fazer essa flexão, o governo de Goiás faz os mutirões e tem lá disponíveis 5.000 vagas de emprego. Nem a metade é preenchida. Tem gente mais que está na rua pedindo por opção. A gente precisa fazer essa reflexão também e ser muito verdadeiro em relação a isso. Ou talvez por desinformação. Também. Olha só. É verdade, por desinformação também. Rafael, esse exemplo citado pelo Euler exige de nós aqui uma profunda reflexão. Veja bem, o Euler teve contato com essa pessoa, viu a situação crítica na qual ela se encontrava e não teve a curiosidade de perguntar se ela estava recebendo o Bolsa Família, que era uma medida extremamente urgente para ela. Muito mais do que qualquer outra coisa. Como o governo está disponibilizando um benefício, acho que em torno de R$700, não é? Para quem está precisando, ela está ganhando R$800 fazendo tarefas ou serviços domésticos. Com mais R$700 do Bolsa Família, caso ela não receba, ela já está com 1.500. Líquido, né? Isso. Agora, observe um detalhe, isso aqui eu vou dar um testemunho agora, pessoal. Meu pai mora na cidade de Mozarlândia. Lá tem um grande frigorífico, conhecido aqui no estado de Goiás. E o gerente do frigorífico chamou meu pai alguns dias atrás, meu pai é pastor de uma igreja lá, e clamou para ele o seguinte: pastor, nós precisamos de sua ajuda. Nós não estamos conseguindo mão de obra para o frigorífico. E sabe qual é a razão? E aí vai uma crítica, inclusive, ao governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro foi o que mais concedeu benefício. Né? Exatamente. Por quê, Euler? É porque as pessoas estão ganhando... Para tentar ganhar a eleição, viu, Zé? Olha só, as pessoas estão ganhando R$700 de Bolsa Família, isso tem uma consequência prática. Qual é? Entre ganhar um salário de R$1.500 e ter carteira assinada, as pessoas estão preferindo ganhar R$700 do Bolsa Família e permanecer formalmente desempregado e fazer bico. Isso gera uma situação de que as pessoas não estão querendo trabalhar de maneira formal.
Percebe? Então, é um benefício que parece muito bom, colocar o Bolsa Família a R$700, mas é preciso reconhecer que isso tem implicações práticas e prejuízos, inclusive, para o trabalhador, né? Então, eu acho que a gente tem que refletir sobre isso de maneira bem racional, né? Preocupado efetivamente em resolver os problemas do país, os problemas das pessoas e parar, na minha visão, de fazer politicagem, Rafael. Sabe, eu acho que a gente tem que encarar o Bolsonaro foi o que mais fez, Oséias. Rafael, eu acabei de dizer Você defendeu o Bolsonaro e o Bolsonaro, ele enfiou benefício social aí para todo mundo, aumentou o número, aumentou o valor. Agora, se a pessoa fizer conta mesmo, não compensa ganhar um salário mínimo. Rafael, é muito melhor ela receber o benefício e fazer bico. Eu comecei a minha fala como? Dizendo que iria criticar, inclusive, o governo Bolsonaro. E eu quero deixar bem claro, já fiz isso aqui outras vezes, para quem me acompanha, que eu não tenho compromisso com o erro de quem quer que seja. Eu não sou fanático pelo Bolsonaro, eu defendo o governo dele, acho que foi um dos melhores governos do que o país já teve. Agora, quando tem que criticar por honestidade intelectual, eu critico. Já fiz isso, inclusive, outras vezes. E nesse ponto, eu faço uma crítica. Viu, Oséias e Rafael? Esse debate me fez, vou trazer para vocês aqui, é muito importante que eu vou dizer para vocês aqui, fato acontecido, com o Tancredo Neves. O meu partido foi apoiar o Tancredo Neves na campanha eleitoral dele, quando ele se dispôs a ser candidato. E o nosso presidente do PCdoB era o João Amazonas. Eu era do comitê central do partido. O João Amazonas foi e conversou com o Tancredo Neves e falou: Tancredo, o que nós precisamos do Brasil é que você permita um salário alto para o trabalhador, como presidente da República, para que o trabalhador tenha dinheiro para poder comprar. Ele não precisa ganhar esmola. Ele tem que comprar e vai dinamizar o mercado, que se ele comprar, a indústria vai produzir mais, etc, etc. E falou um longo discurso para o Tancredo Neves. Ele disse assim: olha, Amazonas, eu não posso comprometer do tanto que você está me pedindo, não. Porque eu vou dizer para você o problema aqui que é o do Brasil. O Brasil é um país que deve aos bancos estrangeiros. Volto para os bancos, viu? Deve. E como é que eu pago o banco estrangeiro? Eu só pago em dólar. Eu não posso imprimir dólar, ele falava assim. Então eu tenho que buscar dólar. Como é que eu busco dólar para pagar o banco estrangeiro, a conta que é altíssima, todo mês, que o governo federal tem que pagar? Eu tenho que buscar dólar no mercado estrangeiro. Como? Vendendo mercadoria do Brasil, a mercadoria entra, o dinheiro entra no Brasil, eu seguro o dólar, troco em dinheiro brasileiro e fico com o dinheiro dólar lá e pago com aquela conta lá. Mas o Brasil vive o capitalismo. Nós não podemos obrigar o capitalista a fazer aquilo outro. É ali o livre arbítrio do capitalista. Então nós temos, isso o Tancredo falava, nós temos de criar uma situação tal que o empresário do Brasil seja obrigado a produzir para exportação. Como? Nós temos que travar o mercado interno. Travar. Se você der dinheiro para o trabalhador, é muito mais fácil o empresário produzir para o mercado interno do que para o mercado externo. Muito mais fácil a concorrência, a qualidade, etc e tal. Então nós estamos numa situação complicada. Ele falava: eu vou ser presidente numa situação complicada. O Brasil deve para os bancos, tem que pagar, como é que eu faço? Ok. Então isso aí é muito grave. O que ele falava? É preferível dar cesta básica, dar auxílio aluguel, dar remédio, dar tudo de graça, mas não dar dinheiro para o trabalhador. Isso é um crime, e olha que é uma coisa consciente. De todos os governos, né? De todos os governos. E aí eu quero levantar aqui, Zé, não é Bolsonaro. Bolsonaro não escapa dessa coisa, o Lula não escapa dessa armadilha. É o Brasil metido no comércio mundial. É isso que eu levanto. O Brasil tem que romper com essa dívida dos bancos. Isso é uma carga terrível que nos escraviza. Mas eu preciso fazer uma observação. Então você vai ver o seguinte: o Brasil não pode ter um mercado, o trabalhador não pode ter um alto salário, ele vai comprar. Olha, e aí eu concordo com quase tudo que você falou, só preciso fazer uma observação que na situação atual, os grandes credores do Brasil não são mais os estrangeiros. Acredito, inclusive, que era na época do Tancredo. Hoje, os grandes credores do governo brasileiro são credores internos. Sabe qual é o percentual da dívida brasileira junto a credores externos? 9,5% da dívida. Então, o problema está dentro do país, o grande problema, na verdade, está dentro do país com credores internos. Okay. Mas, seja o que for, todo o Brasil gira em torno de dólar. Aqui nós não temos independência cambial, nossa moeda não vale nada. É o mundo inteiro, quase. Pois é, né? então por isso eu sou favorável à nova moeda. Eu até estava comentando hoje, Helder, até para ajudar no seu raciocínio, né? Eu tive recentemente no Peru.
que tem uma moeda forte, inclusive, mais forte que o real. O turismo hoje ele é todo dolarizado, é impressionante. Você acha que você vai para um país mais pobre, que você vai pagar menos? Muitas vezes isso não acontece. Então a economia mundial ela gira em torno do dólar. Né? Pois é. Vamos lá. Eu queria fazer até uma observação, a gente fala muito, né? O governo Lula fez com que os alimentos ficassem mais baratos. Você sabe que lá em casa sou eu que vou ao supermercado. O senhor vai ao supermercado também? Eu vou na feira do supermercado, eu e a Isaura. Vou sempre eu e ela. Eu vou sozinha, a Juliana não gosta muito de ir ao supermercado. Você que vai ao supermercado? Lá em casa é bem dividido, às vezes sou eu, às vezes é a mulher. Você sabe quanto que eu paguei no pacote de 5 quilos de arroz hoje? Chuta, vamos ver se vocês são bons. Eu fiquei sabendo que subiu para R$32, alguma coisa assim, né? Quanto você acha que eu paguei no pacote de 5 quilos? Não sei. Eu falei, eu vou tirar uma foto. Não é possível. Eu tive que comprar porque o arroz acabou e minha esposa gosta daquela marca específica. Ela fala assim, eu não tenho muita exigência não, mas arroz tem que ser aquele específico. É a mesma exigência da minha esposa também. Exatamente. Então, eu até tirei uma foto, né, pra gente mostrar. Olha o preço do arroz aí. Olha aí. Produção, coloca por gentileza. Eu fui ao supermercado hoje, está no ponto aí? Olha aí o preço do arroz. R$34, quase R$35. Quase R$35. Olha, que eu vou ao supermercado desde que eu me casei, né? Esse é o preço mais caro que eu já vi. 16 anos atrás. Esse é o preço mais caro disparado que eu já vi. Eu já vi arroz de R$13, essa mesma marca. Pode tirar que eu não vou fazer propaganda de graça, não. Já fez. Né? Eu gosto muito desse arroz, mas não vou ficar fazendo propaganda de graça, não. Enfim, mas é um fato jornalístico. Já paguei R$13, já paguei R$16, já paguei 20, 22, 25. Mas a cesta agora básica R$34 no supermercado barato também que eu vou. Mas a cesta básica caiu de valor. Hoje pode perguntar qualquer trabalhador. Não sei não, hein? Ele vai no mercado. Pode perguntar. Eu vou ao supermercado então amanhã de novo e vou mostrar tudo. Olha, então você pode... Vou mostrar... Caiu ou não, Andressa? Não caiu. Andressa também está falando... Vamos junto depois. Rafael, vamos nós três, nós vamos tirar foto. Rafael, caiu não, Euler. Olha só, me permita fazer um comentário sobre isso. Eu quero usar aqui o exemplo da carne e do arroz. Você percebeu que a carne caiu significativamente de preço nesses primeiros meses do ano, até hoje, nesse ano de 2023? Caiu, porque inclusive eu fui comprar carne hoje e caiu muito. A carne sim. Caiu muito o preço da carne, certo? Agora nós estamos vendo aí um aumento do arroz. Eu queria convidar os nossos telespectadores a refletir sobre isso. Nós temos que entender por que o preço da carne caiu e por que o preço do arroz subiu. O que faz isso acontecer? Isso não tem a ver necessariamente com uma ação direta do governo. Não é porque o Lula ou o Bolsonaro foram lá e falou agora a carne vai custar tanto, o arroz vai custar tanto. Não é assim que funciona, gente. Vamos cair a ficha em relação a isso. Existe um mecanismo de funcionamento do mercado que envolve lei da oferta e da procura. A carne caiu por quê? Porque houve um excesso de demanda, porque a carne estava muito cara, muitos produtores rurais passaram a criar o gado e houve um excesso de demanda, de oferta, e o preço cai. Porque o arroz está subindo. É o que o Euler defendeu, valorizar o mercado interno. Por que o arroz provavelmente está subindo? Ou houve algum problema de produção de arroz e, portanto, reduziu a oferta e o preço aumenta. É cíclico, é isso? Não, eu não sei o que é ainda. Mas o que eu preciso deixar claro para os nossos telespectadores que são bem informados é que isso, às vezes, na maioria das vezes, não é resultado de uma ação direta do governo. Como é que o governo interfere no preço? É quando ele cria uma dinâmica econômica que enfraquece o desenvolvimento. Então ele sobrecarrega o mercado, como eu expliquei agora há pouco, com impostos, com burocracia, com dificuldade. Então, aí você dificulta, o governo dificulta a produção e aumenta o preço. Mas na maioria das vezes, o preço sobe ou aumenta, tendo em vista a lei da oferta e da procura. A questão das chuvas também, mudança climática. O que eu quero dizer é que nós precisamos identificar a real situação para não ficar falando por aí que o governo Lula reduziu o preço da carne. Ou necessariamente... Que o Bolsonaro também exatamente. Ou que o governo Lula foi responsável pelo aumento do arroz, como está acontecendo agora. Primeiro, identifique a real motivação do aumento. Eu concordo 100% com o que o Oséias falou, porque muitas vezes a gente fica dando mérito e demérito para determinado governo quando o assunto é economia. Mas muitas vezes não depende do governo. A carne caiu e caiu muito, é verdade. O arroz subiu, mas são outros fatores. Mas depende também do governo.
Por exemplo, você pode estabelecer a carne para exportação. Você estabelece uma cota. Vai exportar tantos por cento. Tantos por cento é para o mercado interno. A mesma coisa o arroz. Você também pode baixar o preço agora, por exemplo, do imposto para a produção de alimento. Está tendo, de fato, um estímulo para a produção de alimentos básicos. Está reduzindo o imposto do alimento. Isso é importante. Não é deixar somente o mercado correr frouxo, sem nenhuma interferência. Tem que interferir. O governo tem que interferir. Aliás, ele interfere. Agora, ele pode interferir a favor dos ricos ou a favor do povo. Eu acho que o Lula está interferindo a favor do povo. Eu acho que o valor do alimento na cesta, na casa do trabalhador, ele caiu, ele diminuiu o gasto. Além disso, subiu o salário. Tem que subir mais o salário. O salário do Brasil é uma coisa irrisória. É menos, hoje o Brasil recebe, devia ser no mínimo 5 vezes mais. O salário no Brasil, tem que fazer a conta depois, na época do Getúlio Vargas, quando estabeleceu o salário mínimo, hoje parece que o salário mínimo hoje seria em torno de uns 5 mil reais, talvez. Mas hoje o salário continua cada vez mais de fome, né? E muita gente desempregado. Né? Desempregado. Por que o Lula não diminui o número de ministérios e não aumenta o salário mínimo? Os gastos públicos não são muito altos. Eu vou te falar também do Congresso Nacional, por exemplo. É um absurdo o que cada deputado federal recebe, o que cada senador recebe. Olha, é um absurdo o tanto de regalia que o judiciário tem também. E quem está pagando a conta é justamente Rafael, o mais pobre, porque o rico não precisa do tanto de governo. Eu gostaria eu respeitaria a opinião desse tipo, se você colocasse primeiro o problema central. 46% vai para banco, meu amigo. Vai para banco. Não é dinheiro de ministério que cria o plano do Brasil, não. Não é um dinheiro do salário de um deputado maior ou menor, que já é muito alto, que cria problema, não. O problema central do Brasil, que para cada 100 milhões arrecadados, 46 milhões é para ter que entregar para o banco. Okay. Esse aqui é o problema do Brasil. Vamos lá então. Olha só, o ex-presidente Jair Bolsonaro participou de um encontro com o embaixador de Israel no Brasil, o Daniel Zonchini, ontem à tarde. Isso gerou muita polêmica. A reunião aconteceu na Câmara e contou com a presença de parlamentares de oposição do governo, principalmente do PL. Durante o encontro, foram exibidas imagens divulgadas pelo governo de Israel do ataque do grupo terrorista Hamas no dia 7 de outubro. Quem esteve presente nessas reuniões ficou chocado, né? Porque mostraram crianças carbonizadas, crianças decapitadas, e não tem nem como a gente exibir o vídeo aqui. A imprensa também foi convidada, foi convocada para estar presente também, o que gerou, inclusive, um mal-estar junto à questão diplomática. Tá certo o embaixador de Israel se reunir com o ex-presidente da República? Por que isso aconteceu? Vou começar essa rodada com o Euler. Olha, você está vendo, o mundo está vendo hoje, quem é o governo de Israel? É o governo nazista que está matando a população dos palestinos. Mataram mais de 12 mil pessoas, e reconhece que mataram mais de 12 mil pessoas, não é? Então eles continuam matando, porque o objetivo de Israel é tirar o povo da Palestina e ocupar todo o terreno deles. Há muito tempo está tirando ali. Esse embaixador representa o governo de Israel, esse governo terrorista de Israel, governo terrorista, que está causando tudo isso aí. E não adianta fazer toda essa onda para poder pressionar o governo, para poder trocar digamos assim, trocar o sinal, como se eles fossem os heróis defensores do povo. Eles estão matando a população. A ONU já mandou parar o bombardeio contra a população civil. É como diz aquele russo lá, olha, mata os terroristas, não mate a população. Está matando a população. Matou lá a população, já mais de 12 mil pessoas. Então esse embaixador de Israel é uma afronta ao Brasil, né? Ele está abusando, afrontando o Lula. Se fosse eu, presidente da República, eu romperia relações diplomáticas com Israel, hoje. Porque ou o embaixador respeita a presidência da República e o Brasil, ou ele vai fazer o que ele quiser fazer para lá. Ele faz para lá. Agora aqui não. O país tem que ter norma. E eu espero que o Lula tenha uma resposta a esse homem, a esse embaixador e a Israel. Estou aguardando. Osés Varão, qual a sua avaliação? Esse encontro é correto ou não? Eu queria entender primeiro qual
O que o embaixador de Israel fez que deixou você tão indignado? O que foi? É que o embaixador, ao invés de tratar as questões do Brasil com os canais da diplomacia brasileira, ele vai reunir com o Bolsonaro. O Bolsonaro, que é um cara que ele quer prestigiar ele lá, porque o Bolsonaro defende. Olha só, Bolsonaro teve aí, só para você quem é o Bolsonaro e a questão do Israel. Há tempo atrás, quando o governo Bolsonaro, houve uma reunião da ONU para tirar o cerco a Cuba. Todos os países do mundo votaram a favor de tirar o cerco, com exceção de Israel, Estados Unidos e do Bolsonaro, no Brasil, entendeu? Então a ligação dele com o nazismo israelense é velho. Bolsonaro é também um nazista. Ele tem um relacionamento com os nazistas de Israel. Então eles são amigos. Um nazista amigo do outro, não é verdade? E agora que o governo Lula mas o não nazismo apoia... não é caracterizado pela perseguição ao povo judeu? Pois é, mas como alguém vai ser nazista? Não. O nazismo não é caracterizado por perseguição ao povo judeu. O povo judeu, no passado, foi perseguido pelos nazistas e nós, comunistas, liquidamos com o nazismo do Hitler e ajudamos a libertar os judeus. Não. Contra o nazismo, a vítima do mundo todo. O povo alemão foi vítima do nazismo, o povo da Rússia foi vítima do nazismo, o povo da França foi vítima do nazismo. O principal alvo foi o judeu. O principal alvo não foi judeu. Não foi judeu. Só para você saber, o nazismo matou, por exemplo, 23 milhões só de russos. 23 milhões. Então, o nazismo, aquele governo do Hitler, o principal não foi o combate aos judeus, mas ele perseguiu o judeu, nós ficamos do lado dos judeus, e foi inclusive os comunistas que libertaram os judeus do campo de concentração nazista. E hoje Israel transformou Gaza no maior campo de concentração do mundo hoje, que ninguém nunca viu, é o Gaza. Produzido por quem? Infelizmente, por um governo que diz que é judeu. É um governo sionista. Sionista não é a mesma coisa, não. É um governo opressivo contra o povo da Palestina. E esse embaixador representa esse povo aí. Eu não vou te fazer pergunta mais não, Euler, senão você não deixa eu falar. Desculpe. Mas a culpa é sua, ué. Pois é, foi culpa minha mesmo. O tempo é seu, você fez a pergunta e ele usou bem o tempo. Olha só, na verdade eu fiz uma pergunta e ele respondeu muita coisa que eu não perguntei, né? Ô Euler, essa informação sua de que o embaixador de Israel, é por isso que eu te perguntei, porque para mim está claro que você não foi devidamente informado sobre o assunto. Essa informação sua de que o embaixador de Israel foi ao Congresso Nacional para reunir com o Bolsonaro não é verdadeira. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, eles estão fazendo isso em vários países com a imprensa e com os parlamentos, para mostrar a realidade do que aconteceu no dia daquele ataque. Eles levam um vídeo e mostram para a imprensa, ele já fez reunião com a imprensa no Brasil e agora foi fazer com o parlamento e convidou todos os parlamentares para participar. O Bolsonaro, se você quer saber, não foi convidado pelo embaixador de Israel sequer. Sabe por que o Bolsonaro foi? Porque um parlamentar de Goiás, inclusive, o convidou para ir na reunião. Percebe como é que a informação não está correta? E aí, você acredita nisso? Não, eu conversei, o próprio parlamentar que convidou o Bolsonaro que me falou, certo? E aí, o que acontece? Eu queria só te chamar a atenção para um detalhe. Você disse que lá na faixa de Gaza, Israel já matou 11 mil pessoas. 12 mil pessoas, 12 certo? mil. Primeiro, olha só. Essa informação que você está fornecendo aí, ela é uma informação fornecida pelo Ministério da Saúde lá da faixa de Gaza, que é dominada pelo Hamas, que é um grupo terrorista. Não me permita. Está na imprensa norte-americana, o governo norte-americano, o governo israelense admite. Não, calma. E aí eu não vou te fazer a pergunta, porque senão você vai falar muito. Mas a pergunta que eu te faria era o seguinte, você sabe desses 12 mil mortos, quantos são terroristas? Você não sabe. E sabe por que você não sabe? Porque essa informação não é divulgada pelo Hamas, convenientemente. Existe uma guerra de informação, Euler. O Hamas não é um grupo confiável, a gente não pode depender da informação do Hamas para formar nossas convicções. É igual o Lula dizer que 4 mil crianças morreram no ataque. Tá, eu acredito que é possível ter morrido 4 mil crianças, mas eu não posso levar essa informação como verdadeira porque ela é fornecida pelo Ministério da Saúde do Hamas. Não vamos fazer isso. Não é honesto, não é correto.
Tá? Então, nós estamos diante de uma guerra contra um grupo terrorista e o objetivo do embaixador de Israel é mostrar isso. Olha o que essas pessoas, o grau de desumanidade desse grupo terrorista. E um grupo terrorista que faz o que fez, gente, nós não podemos tomar imediatamente como verdade o que eles estão falando. Temos que olhar com desconfiança. Eu digo, inclusive, que a gente tem que olhar com desconfiança até para o que Israel fala. É um país que está em guerra. Nós temos que olhar, verificar a consistência do que está sendo dito, para só depois nós repetirmos as informações. Vamos fazer o seguinte, o próprio Euler... Só se levantar a questão. Minha fonte não é o Hamas. Eu não tenho contato com o Hamas, nem a fonte do Hamas. É dos órgãos internacionais, agências de informação, inclusive americana. Só para você ter uma ideia aqui, Osés. Você lembra que tem mais ou menos 15 dias atrás, o Israel jogou uma bomba no hospital, matou 500 pessoas. Uma bomba dentro do hospital. É falsa, Euler. Então veja, olha só. Aí o pessoal, e você está dizendo, acabou de repetir, é falsa. Aí, inclusive, o governo de Israel falou, não, quem soltou essa bomba foi um outro grupo terrorista de lá, etc. tal. Aí a CNN, que é uma televisão norte-americana, que defende Israel, defende os Estados Unidos, pegou lá o satélite, e tem lá o satélite, tem a imagem, foi publicada, saiu, o foguete saiu do terreno de Israel, veio voando e caiu em cima do hospital. Aí Israel calou a boca. O embaixador reunir pessoas para dizer que o Hamas fez uma ação que matou mais de 1.000 pessoas e esconder que ele matou mais de 12 mil, é um criminoso. É um criminoso. Você não pode acreditar num homem desse, Osés. Não pode. Deixa eu só prosseguir aqui, que o Euler sempre levanta bons assuntos. É por isso que a gente está com audiência aqui no YouTube assustadora. Audiência extraordinária. Essa dupla é que mais dá audiência, porque as pessoas gostam de vocês. Ou tem um grupo também que não gosta, mas que assiste. Então olha isso só, é muito bom. Eu preciso só fazer uma correção, que ele está dizendo que a CNN disse, eu estou com a notícia da CNN aqui. 30 segundos, então tá. Isso, provavelmente, na minha visão, você pode ter visto essa informação em grupos de WhatsApp manipulados. Não, saiu na televisão. Não, eu estou com o canal da CNN dizendo o seguinte, ó. Míssil que atingiu o hospital em Gaza não foi ataque de Israel. Esse aqui é da CNN. Que dia foi essa notícia? Dia 22 de outubro. E esse fato... Pois então, depois disso a CNN... Depois disso a CNN, porque publicou... Não tem isso, eu vou trazer no próximo debate... Esse assunto eu vou trazer para você no próximo debate... O míssil que derrubou, matou 500 pessoas no hospital... Deixa eu fazer uma pergunta para você. Outra informação falsa. Esse ataque ao hospital, que foi fruto de um míssil lançado por um grupo terrorista, também não morreram 500 pessoas. O grupo terrorista, assim, do governo israelense. Não morreram 500 pessoas nesse evento. Morreu mais, né? Morreu mais. Não, na verdade, a bomba caiu fora do hospital, no pátio do estacionamento. Destruiu o hospital, meu amigo. Mas assim, eu não vou continuar nesse debate, porque eu vou pedir aos nossos telespectadores que pesquisem sobre isso na internet, em fontes isentas. Quando o Produção, vamos dar uma olhadinha nessa questão. Quando o Euler Ivo disse que a informação que ele teve de órgãos internacionais dos Estados Unidos, na verdade, todas as vezes que você for observar esse número de mortes, em qualquer órgão, na ONU inclusive, você vai perceber que a ONU reporta como fonte o Ministério da Saúde da faixa de Gaza. Então a informação que ele está usando é uma informação do Ministério da Saúde da faixa de Gaza. Eu queria até fazer uma reflexão. A ONU não teria essa coisa ridícula de falar assim, olha... A minha informação é o Hamas. Está lá no site, na fonte. Amigo. Então é o seguinte... Pega a fonte e lê olha lá. Aqui, Osés, você tem que ser aqui honesto. Israel está bombardeando, matando o povo da Palestina. Já matou mais de 12 mil pessoas. Vai dizer que não? Ora, pelo amor de Deus, vamos fazer o que seguinte, debate é esse aqui? Vamos fazer o seguinte. O Euler, ele disse que o Bolsonaro tem associação nazista. Esse assunto aconteceu. Bolsonaro foi criticado pelo comentarista de política internacional Marcelo Lins por tomar leite durante live. O ex-presidente foi acusado de racismo. Tá no ponto aí, produção? Vamos colocar para a gente entender essa história. Só para não esquecer do que estamos falando aqui, dessas demonstrações explícitas de apoio a movimentos racistas por parte de integrantes do governo, não custa lembrar também que o então presidente Bolsonaro, em mais de uma live, se não estou enganado, apareceu bebendo copo de leite. Beber copo de leite também se insere nesse campo do simbolismo dos supremacistas, porque havia uma tese, obviamente estapafúrdia, mas que circulava com grande
digamos assim, adesão nos círculos supremacistas e racistas de que pessoas brancas, e quanto mais brancas, melhor nesse sentido, essa tese estapafúrdia, louca e falsa, digeriam melhor o leite do que pessoas negras ou que tivessem algum pingo de sangue negro e tudo mais. Bolsonaro respondeu a acusação nas suas redes sociais. Vamos acompanhar. Fazenda por algum tempo, lá em Eldorado Paulista, na fazenda Quirongose, tá certo? Nós somos o terceiro mundo e sempre tomei isso aqui. De vez em quando toma uns venenos aí, tá certo? Que te compra em lata aí nos bares, tá? Faz um brinde aí a todos os produtores de leite do Brasil, um brinde à nossa querida Tereza Cristina. A gente vai ter pouco tempo, mas eu vi assim como uma forçação de barra. Eu né, não sei, porque assim, a nossa inteligência também ela não pode ser agredida, não. Agora, uma pessoa toma leite, ela é nazista, não, e o contexto é o seguinte, ele estava falando ali sobre a produção de leite, né? Estava dentro de um assunto. Eu não sei, talvez eu seja mais ignorante do que muitos jornalistas aí globais. Rafael, vamos lá. Telespectador, você quer ser desinformado e manipulado? Assista, ouça comentaristas da Rede Globo. Essa televisão é criminosa. Ela, por causa do bilhão que ela deixou de receber do governo Bolsonaro, do governo federal, bilhão. Não, mas foi um comentarista que falou, não foi a Rede Globo. Sim, mas é ela que coloca esses comentaristas lá, eles não são escolhidos à toa. Certo? É para falar esses absurdos. Mas eles têm liberdade para falar também. Tem, e eu tenho liberdade para criticar. Televisão. Ele pode falar o que ele quiser, agora eu tenho que denunciar isso. Isso aí é um crime contra o povo brasileiro, a formação da opinião pública brasileira. Como é que você não fica indignado diante de uma situação asquerosa quanto essa? Com uma forçação de barra ridícula. Acho que ele não percebe o quanto ele está sendo ridículo ao fazer essa forçação de barra, Rafael. Certo? Porque é o seguinte, o presidente Bolsonaro, por indicação da Tereza Cristina, resolveu promover os produtores de leite no Brasil. Havia naquele momento ali um contexto de fortalecimento da produção, de divulgação da produção de leite do Brasil. O presidente, numa live, faz a defesa, refere-se à ministra Tereza Cristina, aos produtores de leite, toma o leite para incentivar a produção de leite. E esse indivíduo criminoso, isso é má fé, isso não é ignorância não, é má fé. É para tentar. E aí você imagina que existem brasileiros que assistem isso, e por ignorância também saem por aí repetindo que o Bolsonaro é nazista. Você tem noção da tragédia que é para o Brasil você depender desse tipo de informação? Ainda bem, Rafael, que nós temos televisões como aqui, a TBC, que permite fazer o contraponto a esse absurdo. A gente colocou a fala e a resposta, né, jornalisticamente. Eu digo que o Bolsonaro é nazista, não é porque bebe leite, não. Isso é uma estupidez total, beber leite vai fazer nazista. Isso aí é ridículo. É justamente para tirar o foco de por que o Bolsonaro é nazista. Bolsonaro é um homem que já enalteceu várias vezes a tortura, disse que o Brasil devia ter matado mais de 30 mil pessoas e prender mais de 150 mil. Ele quer ver a morte, então ele é nazista. É nesse sentido. Você não está fazendo uma acusação grave demais, não? Não, o comportamento... Eu tenho certeza que um dos caras que esse Bolsonaro admira, com certeza deve ser o Hitler. Eu tenho certeza que ele admira o Hitler. Você sabia que o Lula já viu pontos positivos no Hitler? Bom, não sei. Eu acho assim, olha, se você vê algum ponto positivo, né, eu acho que nós devemos ver o que é essencial. Então, essa história de beber de leite, isso é ridículo. Isso é para poder dizer que esse é o argumento. Eu nunca ouvi falar que a acusação de que o Bolsonaro é de direita nazista é porque ele bebe leite. Ouvi isso aqui agora, isso é ridículo. A TV Globo, inclusive, protegendo o próprio Bolsonaro, que isso é tão ridículo que não se fala, não é verdade? Vira piada, né? É piada. Agora, o principal é que ele é um cara contra o povo, ele apoia esse crime. E ele foi lá, inclusive, receber um criminoso. O representante de Israel foi ontem receber. A maior identidade dele com os nazistas foi ele ir lá, já que não foi convidado, de livre e espontânea vontade, receber um nazista lá no Congresso Nacional, o que é uma tristeza completa. Muito bem, vamos lá então. Lauda 3, olha só, nossa correspondente Juliana Barcelos conversou com a deputada federal Adriana Corse, do PT, sobre o posicionamento da parlamentar diante da guerra entre Hamas e Israel. Confira com exclusividade. Quem estão sendo mortos são os moradores, né, da faixa de Gaza.
O meu posicionamento é o posicionamento do presidente Lula. É o posicionamento que o Brasil está tendo na ONU. Nós pedimos paz, nós pedimos cessar fogo, para que as pessoas civis que não estão envolvidas na guerra possam deixar aquele espaço. Isso são acordos de guerra que existem há décadas e que todos os países têm que cumprir, inclusive os brasileiros que estão lá, que não fazem parte dessa guerra, eles têm que ter o direito de serem retirados. Então nós estamos lutando por isso. Esse é o meu posicionamento, pedindo paz, pedindo cessar fogo, para que essas pessoas sejam retiradas, em especial as crianças. Mas manifestações queimando bandeiras, a senhora acredita que isso é um ato nazista? Ou terrorista? Eu acredito que você tem que perguntar para quem fez isso, né? Eu não fiz, não acompanhei, não participei de manifestações assim, não sei quem queimou bandeira de quem. Acredito que, de toda forma, é um ato agressivo, né? E o meu posicionamento é o posicionamento do presidente Lula pedindo paz. E o Hamas, a senhora acredita que é um movimento terrorista? Olha, eu acredito que ele tem culpa também nessa guerra. Assim como o governo israelense, eles estão matando crianças de ambos os lados. Rafael, pois não. Você viu que ela não respondeu a pergunta? Adriana Corsi quer ser prefeita de Goiânia, fugindo pela tangente nas duas perguntas. A primeira, em relação à queima da bandeira, falou que tinha que perguntar para quem fez. Qual é a opinião dela? Ela tentou fugir. A outra falou que ela era a favor da paz. Ah, claro, eu também sou, ué. Né? Não é esse o ponto? E aí, a questão é o seguinte, essa história de que nós queremos paz, que nós queremos cessar fogo, eu também quero. Você está achando que o Oséias Varão que está aqui é a favor de que crianças morram em guerra? Não é esse o ponto da discussão, Adriana Corsi. Você pediu que a população de Gaza seja evacuada. Você pediu isso, não pediu? Eu também peço. O que está impedindo as pessoas saírem da faixa de Gaza? Por que a Adriana Corsi, a repórter foi muito bem, mas ela podia ter feito essa pergunta também. Por qual razão as pessoas não estavam conseguindo sair da faixa de Gaza? É porque Israel estava impedindo? Mas aí ela teria que participar de um debate como esse aqui. Mas ela se recusa, né? Ela não gosta de debater com quem é conservador. É por conta da agenda. Ela estará aqui, né, produção? Eu quero crer que ela estará aqui nas próximas edições. E só para concluir, Rafael, só para concluir, deixando bem claro, a gente já falou isso aqui várias vezes, mas é bom repetir. As pessoas não estão deixando a faixa de Gaza porque o Hamas, de maneira atroz, criminosa, impede as pessoas de saírem para que elas continuem funcionando como escudo humano do grupo terrorista. As crianças que estão morrendo ali na faixa de Gaza morrem porque o Hamas aprisiona essas pessoas ali dentro da região norte da faixa de Gaza para que elas continuem morrendo para servir de propaganda política e ideológica junto à comunidade internacional. É isso que está acontecendo. Okay. Olha, ali em Israel, enquanto não tiver 2 estados, não tem paz. Concordo com você, Olha. Foi aprovado há mais de 70 anos, tem que ter 2 estados. Só criar o Estado de Israel. Porque o Estado... Não deixar criar o Estado da Palestina. Então, o governo de Israel, inclusive, é o principal que não deixa criar o Estado da Palestina. Eles querem tirar o povo de Gaza agora, são 2 milhões de pessoas, para limpar a área de Gaza e já levar lá para o Sinai, o pessoal do Egito que não aceita, o Egito não aceita que leva o pessoal para lá, não é? Que ali, por quê? Que Israel quer tomar aquela faixa, a região de Gaza, toda aquela região, somente para eles. Eles não querem um Estado. O Netanyahu, esse carniceiro lá, disse que depois de acabar essa guerra aí, ele vai continuar. Os Estados Unidos, sabendo que não tem jeito de resolver o problema, o Biden está, inclusive, em palpos de aranha, o Biden está apoiando Israel e vai perder a eleição lá para o Trump, dentro dos Estados Unidos. Já está difícil dele lá. Agora, uma observação. Por que tirar o povo da faixa de Gaza? É a área do povo de lá. Israel tem que parar de bombardear. Okay. Israel tem que tirar o exército dele da faixa de Gaza. Israel não é dono da faixa de Gaza. Ele tem que sair de lá. Ele é um ocupante. Ele é um invasor da faixa de Gaza. Gaza é do povo palestino, que tem que ficar lá em Gaza, que é do povo da Palestina. Não é? Rafael. Outra questão de queimar a bandeira. Olha, tem um Estado nazista. Esse Estado nazista tem uma bandeira. Se você queimar a bandeira do Estado nazista, parabéns, você está contra o Estado nazista.
é a favor do nazismo quem não queima a bandeira dos nazistas. Isso sim, está a favor dos nazistas. 30 segundos, Rafael, Zé, só a gente duas não tem mais informações profundamente equivocadas que o Euler deu aí. Na verdade, em todas as propostas de criação do Estado palestino que houve na história, Israel concordou. Quem não concordou foram os palestinos e os Estados árabes em volta. Essa informação não é verdadeira, eu preciso que você confira isso, tá? A informação que o Euler falou não é verdadeira. Ok. Então, e outra questão, para concluir. Israel está atacando a faixa de Gaza não é porque ela quer atingir os civis, é porque o Hamas construiu túneis debaixo da faixa de Gaza, debaixo de hospitais, escolas e creches. Eles fizeram isso de propósito, tá? Então, Israel, se eles quiserem atingir o Hamas, eles precisam partir em direção à faixa de Gaza. Eles estão sendo obrigados a fazer isso pela estratégia de guerra que o Hamas está utilizando. Ok, participações aqui rapidinho, 2 minutinhos. Tô saindo do canal, só entrevista comunista. Enfim, tem um telespectador bravo com a gente. Eu não aqui, sou comunista não, viu? Graciano José de Godoy. Na verdade, a gente entrevista todo mundo, é a única TV, eu acho que do Brasil. Você vê petista, você vê comunista, você vê bolsonarista, você vê todo mundo aqui na TV Brasil Central. Então, avalie isso direitinho. Mais participações, é ótimo debate para gente que tem mente curta, mesmo sendo uma pessoa que se acha capacitada a participar de um debate sem ter conhecimento dos fatos reais, como por exemplo a cesta básica. Você procura o preço do arroz e ele não sabe dizer se o preço caiu. Alguns itens da cesta básica não subiram o preço, mas não vão baixar nunca. Obrigado pela participação. Rafael Euler queria ver vocês comunistas irem para o Irã ou para Gaza e queimar as bandeiras dos terroristas. Eles não aceitariam, né? Vamos lá, mais participações. São tantas participações, depois eu vou procurar até responder pessoalmente cada uma, de repente fazer uma live também, porque infelizmente a gente não consegue registrar todas. Muito obrigado pela audiência. Euler, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado ao Brasil Central, à TBC e ao Rafael e ao nosso debatedor, o Oséias. Oséias, muito obrigado. Grande abraço. Eu que agradeço, um abraço a você, ao Euler, aos nossos telespectadores, internautas, ouvintes, a produção do programa, a Andressa que está sempre falando comigo. Um abraço a todos. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. A todos que acompanham a programação da TV Brasil Central, tá no ar o TBC Esporte primeira edição. E você, claro, vem com a gente para ficar bem informado e por dentro de tudo que acontece no mundo esportivo. Uma excelente tarde a todos que nos acompanham pela TV Brasil Central, pela Rádio Brasil Central e através do nosso aplicativo TBC Flix. Por lá você consegue ter acesso a toda a programação da TV Brasil Central. Então, se você ainda não baixou, baixa aí que você consegue assistir ao nosso programa ao vivo. Você aí de casa já pode mandar a sua mensagem, a sua pergunta, o seu abraço no nosso WhatsApp